Olá, tudo bem? Hoje eu quero refletir com você sobre o crente incrédulo. E nessa reflexão bíblica eu quero ler com você Marcos, no seu capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu estive conversando recentemente com um pastor amigo meu, falando sobre a incredulidade do crente e de como muitas vezes nós somos como esse homem aqui. A gente está dizendo para Jesus, se podes. A gente está dizendo para Jesus, olha, Senhor, se o Senhor puder fazer isso, mas... E a gente não acredita, mas não acredita. A gente entrega, mas não entrega. A gente confia, mas não confia totalmente. A gente pede, mas a gente já espera uma negativa de Deus. A gente diz ter fé e age com incredulidade. Então hoje eu queria falar sobre o crente incrédulo. E pensando nessa passagem, a gente vai ver que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E a palavra de Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Eu quero ler lá na frente ainda para você. A gente vai ver que vai ser expulso então aquele espírito maligno. E Jesus vai dizer: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. É interessante a gente pensar, e eu nem quero falar necessariamente sobre o demônio aqui, sobre esse que foi expulso desse garoto, mas isso que Jesus está dizendo, essa situação aqui só seria resolvida com jejum e oração. Só chegaria uma resolução com o jejum e oração. E o quanto nós clamamos, o quanto nós cremos que a nossa oração realmente é capaz de mudar cenários, o quanto nós acreditamos que, no caso, jejuar por um propósito ou orar pela vontade de Deus é realmente eficaz. Eu quero refletir com você sobre a ideia do crente incrédulo, colocando eu e você dentro dessa ideia. Porque muitas vezes nós dizemos crer que Deus pode fazer na sua soberania, mas por ser soberano nós dizemos, bom, se Ele quiser, Ele fará. Se podes, né? E a gente fica numa situação de, ao mesmo tempo que a gente depende de Deus, que a gente acredita que Ele pode fazer, a gente acha que talvez Ele não vai fazer e a gente precisa fazer alguma coisa aqui para resolver essa situação, porque esperar que Deus resolva, bom, Ele não resolveu até agora. Então nós temos lutando constantemente essa realidade da incredulidade. É muito difícil, e eu estava refletindo com esse pastor amigo meu, é muito difícil a gente ler textos na Bíblia que vão dizer, olha, diga para essa montanha, esse monte, que se transporte daqui para lá e assim fará se você tiver fé. Porque a gente vê Jesus dizer isso e vai dizer, legal, Jesus, mas é uma montanha. Ela não vai se transportar daqui para lá. Só porque eu tive fé. Mas é exatamente esse o ponto que Jesus está dizendo. A gente não acredita. A gente não acredita que Jesus vai fazer. E é por isso que eu estou querendo trazer essa ideia do paradoxal, essa ideia de opostos, que é do crente incrédulo, porque a gente está constantemente pedindo coisas a Deus e muitas vezes pedindo como quem não acredita que Deus vai conceder, como quem não acredita que Deus vai realizar.
É a mesma situação de quando uma pessoa está com uma doença grave, a gente vai dizer, vamos orar para que Deus faça a sua vontade e console a família. E quando a gente fala esse faça a sua vontade, é imaginando que aquela pessoa vai caminhar ao óbito, não imaginando que Deus vai curar aquela pessoa. Há ainda quem vai orar pela cura da pessoa, mas sem acreditar que Deus realmente pode curar. E há ainda aquele que vai orar a Deus e não pedir pela cura, pedir faça a tua vontade, porque na verdade ele já deixou claro que ele não crê que Deus vai curar essa pessoa. Então a incredulidade é algo que a gente precisa lutar contra, irmãos, porque a incredulidade nos impede de avançar na esfera espiritual. Você entende isso? Você entende que sem fé é impossível agradar a Deus? Você entende que a espiritualidade e viver milagres de Deus envolvem uma caminhada de fé? Esse homem teve um passo de fé apesar da sua incredulidade. Porque ele vai dizer, creio, ele vai dizer que desde a infância aquele garoto tem essa situação com aquele espírito maligno. Os discípulos de Jesus não conseguiram. E Jesus vai dizer, tudo é possível àquele que crê. E aí ele diz, creio e ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós precisamos crer, irmãos, e pedir, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu não quero ser um crente incrédulo. Eu não quero ser um crente que acha que o Senhor não vai abrir portas, que acha que o Senhor não vai curar mais, que o Senhor não vai transformar o coração daquele jovem perdido, que acha que aquela pessoa não tem mais jeito, que acha que isso aqui não pode ser mais recuperado. Eu não quero ser aquela pessoa que tem uma fé limitante naquilo que o Senhor, que é dono do universo, pode fazer. E quão importante é estar claro para nós o tamanho de Deus e a pequenez nossa, para que a gente dependa da graça e do poder dele. Deus pode fazer tudo, amado. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, mas será que a gente acredita mesmo nessa bondade de Deus, nessa misericórdia e graça sobressalente, essa graça transcendente de Deus, ou a gente vai permanecer com uma visão limitante? Eu quero deixar muito claro que eu estou trazendo essa reflexão para você, mas eu estou trazendo para mim também. Muitas vezes a gente pode, e eu coloquei isso no meu status do WhatsApp hoje, quem me tem aí no status acompanhando, viu que eu fiz essas perguntas? Será que a gente não ora pedindo algo a Deus porque a gente já não acredita que Ele vai dar? A gente já meio que quer saber o que Deus vai decidir e nem ora sobre, porque a gente fala, não, Deus não vai conceder isso. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. É isso que o Senhor diz de nós. Pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, isso farei. Será que Jesus ele estava enganando a gente? Será que Deus ele estava querendo trazer palavras bonitas para nós, falando de esperança? Na verdade, quando a gente clamar, Ele não vai responder. Creia, amado. Creia no que Deus pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Ele é imanente e Ele é transcendente, Ele está além de tudo. Tá bom? Deus abençoe. Se tem sido para você uma bênção o conteúdo nosso sobre ser um cristão, compartilhe, vamos alcançar outras vidas e que você possa ser igual a esse homem no pensamento de eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Fique com Deus.